Olá, bom dia e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos nós, né, irmãos? Estou aqui nesse começo de manhã de quinta-feira e de vez em quando eu demoro, às vezes eu demoro um pouco para trazer um vídeo, uma palavra de Deus, mas também não esqueço totalmente, né? Então, hoje eu quero, não estou com a Bíblia aqui, mas ela está aqui na minha mente, no meu coração, né? E eu quero trazer uma palavra, né, voltada para cada um de nós, porque a palavra de Deus é a única, né, que nos traz a melhor maneira da gente viver, a melhor maneira da gente conseguir ter uma vida de paz, de alegria, né, uma vida assim que a gente não esteja, né, somente no mundo de ilusão, no mundo de fantasias, mas no mundo de verdade, de paz e felicidade, né? Então, a palavra que eu tenho aqui nessa manhã, ela está no livro de Salmo, no capítulo 37, no versículo 5, onde a palavra do Senhor ela diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, né? Somente esse versículo aqui que eu quero deixar para que a gente possa refletir um pouco, né, sobre esse versículo, porque a palavra do Senhor, né, ela mesmo diz que a palavra ela se renova a cada dia. E muitas vezes, irmãos, uma palavra simples, uma palavra onde a gente já ouviu várias vezes e às vezes chega um momento em que ela vem com uma reflexão um pouco diferente, né, das que a gente já ouviu, ou então ela penetra no coração e na mente da gente, dependendo daquele momento que a gente está precisando e passando, né? Então, em primeiro lugar, irmãos, eu quero dizer que esta palavra em que o salmista fala lá, né, nessa entrega, né, entregar o nosso caminho, o que significa, né? Entregar o nosso caminho é entregar a nossa vida, né? É entregar é, assim toda a nossa confiança, é entregar a gente confiar totalmente no Senhor. Por isso que ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Quer dizer, a sua própria vida, a sua situação, os seus negócios, né? Tudo, irmãos, tudo devemos entregar nas mãos do Senhor. É fato que muitas vezes, ou melhor dizendo, na maioria das vezes, nós não conseguimos fazer isso. Por quê? Porque, irmãos, como seres humanos, nós somos muitas vezes, ou na maioria das vezes, adaptados e iludidos, né, com esse mundo, com essa vida, em que nós somos iludidos e atraídos pelos nossos próprios olhos, né, onde nós vemos as coisas que este mundo nos mostra e nos oferece, e isso muitas vezes faz com que nós é, nos afastemos, né, de Deus e começamos a esquecer, né, de entregar os nossos caminhos ao Senhor, a nossa vida ao Senhor. E daí, quando nós começamos a nos afastar e começamos a deixar todos os dias, né, nos aproximar de Deus, nós começamos a enveredar por um caminho, por uma vida em que nós aparentemente estamos tendo ali uma aparente felicidade, estamos tendo ali uma aparente tranquilidade, mas é tudo ilusão, né? É tudo ilusão óptica, né? Onde nós não percebemos e que muitas vezes nós não pensamos no dia futuro. E aí pensamos apenas no dia presente, no dia em que nós estamos vivendo ali e não nos apercebemos para as consequências que podem vir depois. Porque também a palavra do Senhor ela diz que há caminhos que aos olhos do homem parece direito, mas o seu fim é a morte. Então, dizendo isso, nós vemos que tudo que nós fazemos aqui nesta vida
ela vem através de escolhas. Evidentemente, nós sabemos e entendemos que a vida também, ela tem muitos mistérios, né? Nós também dependemos da soberania de Deus, porque Ele é soberano, Ele faz como Ele quer, mas as nossas responsabilidades de escolher, elas não estão isentas. Por exemplo, Deus pode ter marcado o tempo da nossa vida, né? Deus pode ter determinado um tempo para que nós pudéssemos viver. Esse tempo, Deus pode ter determinado, porém, tem um livre-arbítrio onde a gente pode escolher também sair antes, onde podemos também escolher interromper, né, esse tempo antes da hora, porque nós também temos o livre-arbítrio, tem a soberania. Deus, ele quer que a gente viva bem, Deus, ele quer que a gente tenha vida e vida em abundância. Por isso mesmo, Jesus falou, né, que nos daria vida e vida em abundância. Mas para que nós possamos ter esta vida em abundância, que significa uma vida de qualidade, uma vida de felicidade, uma vida de verdadeira paz, nós precisamos escolher o caminho certo, onde ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, irmãos, então voltando de novo ao primeiro versículo, né, Salmos 37, nós abordamos sobre a questão de entregar o caminho, né? Entrega o teu caminho ao Senhor. Mas acontece que o salmista ainda ele nos dá algumas observações, né? Onde ele diz assim: entregar, mas não é só entregar, confiar também. Confia nele e ele tudo fará. Então, quando você entrega o seu caminho ao Senhor, você também tem que confiar, né? Nós precisamos também confiar. E confiar é o quê, irmãos? E confiar é o quê? Confiar é a gente compreender, é a gente entender que nós estamos nesse mundo, estamos nessa vida, passando por montes e vales, nós estamos nessa vida numa caminhada em que nessa rota que a gente vive, né, neste caminho que a gente vive, nós temos coisas maravilhosas, mas também temos muitos obstáculos, né? Sem contar que tem pessoas que muitas vezes, né, que já nascem com obstáculos, com problemas, com muitas dificuldades, mas uma coisa é certa, precisamos confiar no Senhor, né? Precisamos confiar no Senhor. Porque quando nós confiamos, uma coisa é certa, Deus, ele sempre vai nos dar a rota de fuga, ele sempre vai nos dar a direção certa, a qual nós devemos tomar e seguir, né, para uma vida de felicidade, para uma vida de paz, né? Então é isso, entregar e confiar, né? Confia nele e ele tudo fará. Esse tudo nós entendemos que é tudo aquilo que realmente nós precisamos, tudo aquilo que realmente é necessário. Nós, irmãos, temos nós temos dois momentos em nossa vida. Um momento que nós temos é aquele momento em que tudo está dando certo, né? E quando tudo está dando certo, quando nós estamos com nossas vidas, em nossas casas, em que estamos empregados, em que nossas mesas estão fartas, tudo está dando certo, muitas vezes, nesses momentos, se nós, se nós não atentarmos para aquilo que Deus realmente quer, nós começamos a esquecer de se aproximar de Deus, né? Porque tudo está dando certo, então a gente começa aí a escolher, né? Que sempre são escolhas, a escolher caminhos que lá na frente esses caminhos podem nos trazer embaraços, né? Mas é isso que acontece. Muitas vezes, quando estamos passando pelos momentos bons da vida, nós muitas vezes nos afastamos da presença do Senhor. E também tem os momentos de dificuldades também, onde nós, às vezes também, é um motivo para nos afastar. Por quê? É porque muitas vezes nós começamos a achar que, olha, acho que não tem mais jeito, acho que
Deus não está assim tão preocupado comigo. Eu acho que eu tenho que viver desse jeito, passar por tudo isso mesmo, e a gente começa a esquecer, né, daquilo que Deus pode fazer por nós. Ou seja, cadê a nossa confiança? Muitas vezes ela está muito baixa, né? Mas mas quando a gente, de repente, a gente é tocado por Deus, é tocado pelo Espírito Santo, porque Deus, pela sua infinita misericórdia, ele também sempre vai nos tocando, pela sua infinita misericórdia. Ele vai nos dando a capacidade de entender que ele não abandonou a gente. A palavra do Senhor diz que pode uma mãe esquecer de um filho seu, todavia Deus jamais esquecerá daqueles que ele ama. Mas é preciso, irmãos, é preciso que nós nos acheguemos a Deus. É preciso que nós possamos ter e, e, é, uma interação maior com o nosso Deus, que nós possamos nos aproximar, que nós possamos dar prioridade, né, dar primazia para esse Deus todo-poderoso, irmãos. Porque quando a gente reflete um pouco, não é assim, é porque o nosso tempo muitas vezes ele não é tão corrido, ele se torna corrido porque a gente é quem não consegue administrar bem esse tempo, né? E esse tempo ele se torna tão corrido que muitas vezes a gente não para um pouco para refletir, para pensar, para assim, para admirar, né, a própria natureza, as coisas de Deus. Mas quando a gente se levanta, quando a gente se acorda pela manhã, e muitas vezes, ou algumas vezes, a gente amanhece um pouco inspirado e a gente tira um pouco de tempo para a gente refletir, a gente começa a olhar, irmão, esse céu azul, esse nascer do sol, é algo fantástico, é algo maravilhoso. A Bíblia diz que um dia faz menção a outro dia. É fantástico, né? Então é isso que eu digo. Então é, que nós possamos fazer isso, irmãos, que nós possamos entregar os nossos caminhos ao Senhor, confiar nele, que ele vai fazer todas as coisas, né? Todas as coisas. Não importa que muitas vezes nós somos muito imediatalistas, né? Nós queremos as coisas de imediato, muito rápido, né? Então isso às vezes termina aqui atrapalhando, né? Atrapalhando porque às vezes a gente termina perdendo o foco, né? Daquilo que é melhor para a gente. Mas eu também estou sendo alimentado, né, por esse momento, por essa palavra, porque nem sempre, irmãos, eu estou assim tão focado, mas eu peço a Deus que pela sua misericórdia, né, ele me dê mais, né, esses momentos, né, de que eu possa ficar focado na presença dele, né? Então, irmãos, que Deus nos abençoe. Foi só até aqui essa pequena mensagem, mas que eu só quero dizer para mim e para você que devemos ter a confiança no Senhor, que devemos eh, continuar confiando que Ele tem algo maravilhoso para nos dar e jamais Ele vai nos abandonar. Não importa qual seja o problema, não importa qual seja a situação, Deus está no controle de todas as coisas. Então, que Deus nos abençoe e que nos dê, né, uma quinta-feira cheia de paz, de alegria e que nós possamos, no outro dia, adorar de novo a esse Deus que merece toda a honra e toda a glória. Amém.